paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos. Nesse momento, eu estou aqui para passar para vocês algo da parte do Senhor, que Deus colocou no meu coração, nesse início de noite. Nós aqui, meus irmãos, estamos abençoados, graças a Deus, com a chuva maravilhosa todos os dias. E para a honra e a glória do Senhor, as plantações estão todas bem regadas, graças a Deus, pela mão do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu quero deixar aqui para os meus amados, que Deus tocou no meu coração hoje, quando eu vi ali uma mensagem sobre Daniel. E eu quero passar para os meus amados essa mensagem que Deus tocou no meu coração. Fica no livro de Daniel, né? Primeiro, no versículo 3. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendimento no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do que meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ao despenseiro, a quem disse a Daniel, ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia
constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nós dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procedereis para com os teus servos. E ele consentiu com isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveria beber, e lhes dava legumes. Amém, Jesus. Só até aqui, meus irmãos. O Senhor falava muito comigo no meu coração sobre essa passagem de Daniel, meus irmãos. Daniel, para ser colocado ali dentro da casa do rei, ele primeiro foi ter com o Senhor, né? E teve um propósito ali com o Senhor, de não se contaminar com as iguarias do rei. E foi concedido para ele comer, né? Ali passar só a pão e a água e legumes. E a palavra de Deus fala também que durante aquele tempo, aquele período, Daniel, ele se preparou. Ele se preparou diante de Deus, primeiro. E a palavra fala que ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Ele ia para a janela, ali, né? E ali na janela ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor. Porque durante aquele tempo, o rei Nabucodonosor, ele teve sonhos e se perturbou muito com aqueles sonhos. E ele mandou chamar todo tipo de adivinhos, astrólogos, todo tipo de pessoas que pudessem interpretar ali aqueles sonhos dele. Mas nenhum daqueles sonhos foram interpretados por aqueles adivinhos, por aqueles homens que passou ali diante do rei, pôde saber, né, o segredo daqueles sonhos. Porque somente o Senhor podia interpretar aquele sonho, porque somente o Senhor conhecia, o Senhor sabia, né, o que significava aquele sonho, porque aquele sonho eram sonhos de revelação. Mas como o rei não sabia interpretar, não sabia o que o Senhor queria falar com ele através daquele sonho, ele buscou, né, alguém que pudesse revelar para ele. Mas aquelas pessoas que revelavam ali, os adivinhos, os astrólogos, cartomantes,
não falava da parte de Deus, aleluia, xarabacanta lamanaia, ride canta laia, canta laia. Eles falavam, meus irmãos, era da parte deles mesmos, de espíritos que falava com aqueles homens, mas não eram nós da parte de Deus. Aí o rei mandou, né, chamar, buscar, porque ele tinha irado muito por aqueles homens não interpretar o sonho dele. Ele irou muito e abriu ali um decreto para matar todos os adivinhos, cartomantes, tudo aqueles, né, que não pôde dar conta daquela interpretação. Ele ia mandar matar todos, porque ele ficou muito irado. Aí ele mandou buscar, né, aquele chefe ali dos eunucos, pediu para ele 10 dias para ele poder mandar matar aquele povo. E aí ele mandou buscar, né, jovens que tivessem conhecimento em sabedoria, inteligência, que não tivesse nenhum defeito, para colocar lá, né, na presença dele, para servir a ele. E ali aquele eunuco, né, ficou sabendo, né, daqueles 3 jovens, né, Daniel e seus companheiros. E mandou buscou, e ele tinha que passar um período para estar na presença do rei. E durante aquele período, Daniel foi se preparar e falou também para os seus companheiros, para orar e pedir, né, da parte do Senhor misericórdia e para eles se preparar para ir ter com o rei. Eles não foram, oh aleluia, xarabacanta lamanaia, eles não foram ter com o rei de qualquer jeito, não. Daniel era muito sábio, tinha muita sabedoria de Deus, e aí ele sentiu da parte do Senhor para ele não contaminar com as iguarias, porque aqueles jovens ia ser tratado, o rei decretou ali para eles ser tratado com vinho, para eles ficar fortes. O rei achava que com aquelas iguarias que ele prometeu ali, aqueles jovens iam ficar fortes, iam ficar com um semblante bonito, né, para poder servir a ele. E Daniel, como era um homem escolhido por Deus, ele sabia que não era aqueles manjares ali do rei que ia fortalecer eles e nem dar uma aparência boa para eles. E aí ele falou para aquele eunuco, né, que ele não queria contaminar, ele não queria aquelas iguarias, e fez aquela proposta ali para o eunuco, para poder, que ele queria passar ali aquele período com pão, água e legumes. Aí aquele eunuco achou que se eles comessem só aquilo, eles iam desfalecer, iam ficar fracos, e o rei não ia aceitar, o rei ia descobrir e ainda ia revoltar contra ele. Aí Daniel propôs de passar aqueles 10 dias, e se ele ficasse com um semblante descaído, alguma coisa, que eles, né,
e arcar com aquela consequência. E se eles permanecessem ali forte, com um semblante bom, um semblante fortalecido, aí eles iam poder ter, né, com o rei. E aí Daniel fez, né, o eunuco aceitou e Daniel, eles fizeram. Quando chegou aquele prazo ali, que foi estabelecido, o eunuco, né, foi ter com eles e viu que a aparência deles era uma aparência boa, ele estava mais bonito, mais forte aparentemente do que aqueles que estavam sendo nutridos com as iguarias do rei. Mas eles não se deixou contaminar com aquelas iguarias, meus irmãos. E aí eles foram colocados ali dentro do palácio. E aí o rei teve, né, o sonho ali dele, e Daniel pôde interpretar o sonho do rei, que era Deus falando com ele, Deus mostrando o que ia acontecer no futuro, futuramente, no reinado dele, aleluia, xarabacanta lamanaia. E aqueles outros que foi nutrido ali com as iguarias, estava muito mais desfalecido. Porque, meus irmãos, quem nos fortalece é o Senhor. É o Deus de Israel, é nossa força. É Ele que nos fortalece, é dele que vem a sabedoria, inteligência verdadeira e genuína, venha do Senhor. Não vem do homem, não vem dessas gorduras do homem, que o homem oferece para nós, que o mundo oferece. Isso aí faz nos desfalecer diante de Deus. Isso aí faz nós perder nossas forças. E eu quero falar, aleluia, xarabacanta lamanaia, arida canta laia sube, arimanaia, que tudo que nós formos fazer, nós temos que pedir conhecimento da parte do Senhor, inteligência de Deus, sabedoria em Deus, porque só Ele pode nos dar a verdadeira sabedoria. E o Senhor falava para mim também essa semana, quantos não sábios em estudos, formaturas, são formados em grandes categorias aí, humana, mas não tem, meus irmãos, a sabedoria de Deus. Muitos buscam, irmãos, da parte do homem, sabedoria humana, comidas, iguarias, que fazem nos desfalecer. Mas verdadeiramente nós ficamos vazio de Deus, aonde o inimigo apossa, coloca arrogância, coloca prepotência, o orgulho, meus irmãos. Olha, eu tenho deparado com pessoas cheios de si mesmo, cheios de orgulho, que muitas vezes, meus irmãos, nós temos que calar diante de Deus. Às vezes nós não podemos nem falar nada, porque se a gente for falar alguma coisa, eles levantam contra a gente ainda, sabe? Levanta contra nós. Mas a verdadeira sabedoria, uns apega também, aí aqueles livros cursos, mais cursos para entender, procurando entender
a Bíblia, entender as coisas do alto, mas na verdade ele está buscando de si mesmo, está buscando a sabedoria humana, porque a verdadeira sabedoria quem dá para nós é o Espírito Santo de Deus, e é através das nossas renúncias, é através da nossa busca diante de Deus, é através de nós humilhar diante dos pés do Senhor. Eu quero falar para os irmãos, muitos me conhecem, me olham por fora, às vezes olha para minha idade, olha para minha sabedoria humana, porque eu não tenho estudo nenhum, eu só fiz até o 4º ano primário. Mas eu quero falar que tudo que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. Foi passando por humilhação, chorando nos pés do Senhor, humilhando nos pés do Senhor, e buscando através da palavra e o conhecimento de Deus, a sabedoria do Senhor que vem lá do alto. E através de renúncia, porque muitos às vezes me olham e não dá nada às vezes. Ô, xarabacanta lamanaias. Desculpa, meus irmãos. Xarabacanta lamanai, muitos te olham e não conseguem ver o teu valor. E não sabe que você é uma pedra preciosa do Senhor. É Deus que te levantou, é uma pedra preciosa que Deus garimpou, foi garimpada, foi lapidada pelo Senhor para chegar até aqui, meus irmãos. Então, muitos vê a sua aparência, mas não vê a essência do Senhor que está dentro de você. Muitos olham para o que você veste, pelo que você tem, mas não vê o que você carrega. Aleluia, xarabacanta lamanaia. Tem muito mais valor do que qualquer riqueza aqui desse mundo. E o Senhor fala, você é rica, você é uma pedra preciosa aos meus olhos. Muitos não te entendem, muitos não te aceitam, são muitos aqueles que te rejeitam, mas o Senhor nunca te rejeitou, porque foi Ele que te escolheu e é Ele que te preparou, Ele que te capacitou olha, meus irmãos, para chegar até aqui, aonde eu estou hoje. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Irmãos, o melhor lugar para nós buscar o Senhor é como está escrito ali. É no seu quarto. Passa para o seu quarto e fecha a porta. E vá para os pés de Jesus. Vai buscar diante do trono daquele que pode todas as coisas. Irmãos, o resto é só um preparamento. O resto é uma preparação, porque Deus usa até as humilhações, Deus usa as rejeições, Deus usa, meus irmãos, tudo. Olha Daniel,
para ele chegar, para ele ir para dentro desse palácio, primeiro ele teve uma preparação. Primeiro ele foi preparado, mas mesmo assim, eles julgaram ele na cova dos leões. Mas aqueles que perseguiam Daniel, porque viram que Daniel era diferente. Daniel não era um homem, uma pessoa comum, não. E se você não é uma pessoa comum, irmãos, aonde Deus te separa, aonde você não deixa se contaminar com a fofoca, com disse-me-disse, com os prazeres do mundo, com os manjares mundanos, com a aparência do mal, você é rejeitado, você é humilhado, você é desprezado, mas não se importa com isso não, porque você está sendo preparada, Deus está te mostrando aquele que é para ficar do teu lado e aquele que é para sair. Aquele que é para sair fora da tua vida, porque não está preparado também para estar do teu lado. Muitas vezes nós perdemos bênção, nós perdemos algo por estar perto de pessoas que estão no mesmo alinhamento que nós, por pessoas que não estão preparadas, aonde ele vai te colocar para baixo, aonde ele quer ver você lá debaixo dos pés dele. Por causa dos manjar que eles têm para oferecer para você. E você rejeita. Aleluia, aleluia. Xarai, decai, suí, deflai. Na nossa vida não é diferente não, meus irmãos. Na nossa vida não é diferente. Não é diferente não. Porque se você ou faz a vontade de Deus, ou faz a vontade do mundo. Se você faz a vontade do Senhor, você tem que estar ciente que muitas pessoas vão te rejeitar. Muitas pessoas não vão estar do seu lado, como precisava estar, como precisava ser. Aleluia, xarabacanda, que para ser usado por Deus não é de qualquer jeito, não. Vocês acham que eu estou aqui é para iludir, é para trapacear alguém, é por causa de dinheiro, é por causa do dinheiro. O Senhor é dono do ouro e da prata e é Ele que dá. Se Ele quiser, Ele dá para nós. Se Ele vê que nós está preparado para ser uma pessoa que Ele pode entregar uma riqueza, uma prosperidade para nós, Ele entrega. Mas se aquilo for causa de nós perder a nossa salvação, Ele não dá não. Não dá não. Se nós não estiver preparado, meus irmãos, Ele não dá. Ele não dá não. Muitas pessoas me cobram. Muitas pessoas, até os de casa, porque eu rejeitei coisas que era para me fazer para mim, para fazer na obra de Deus. E isso é cobrado de mim, isso é cobrado de mim até hoje. Se a senhora não tivesse gastado isso aqui, a senhora podia ter um carro, a casa podia estar melhor, aleluia, xarabacanta lamanaias. Mas eu preferi, meus irmãos, em agradar o Senhor, fazer aquilo que Deus estava requerendo de mim. E eu sei que se eu merecesse, eu for digna, eu sei, Ele coloca nas minhas mãos. Porque às vezes as pessoas veem, às vezes nós passa assim, as coisas é regrado, a gente passa assim com dificuldade, é tudo assim, é gota a gota, sabe? Mas é a hora que Ele quiser, Ele muda esse cativeiro. Assim como Ele mudou de Daniel, Ele mudou de José, Ele mudou de Abraão, Ele mudou daquele servo que fazia a vontade do Senhor, que era fiel a Ele.
Quantos não se deixam levar e se vender por causa de dinheiro, por causa de aparência? Aleluia, xarabacanta, por causa das iguarias, os manjares do mundo, os manjares aí do rei. Nós somos rejeitados por isso. Nós somos rejeitados, humilhados, sabe? Mas a hora que o Senhor quiser, que for da vontade de Deus, pode fazer assim, olha, faz assim, meus irmãos. Eu posso dormir assim, pobre, e acordar rica. Rica eu já sou. Mas eu falo em dinheiro, em prosperidade, humanamente falando. Então, por isso que às vezes eu suporto muita afronta, muita cobrança nós suporta, porque nós sabe o Deus que nós servimos, aleluia, xarabacanta lamanaia, ride canta laia, suba, eu não preciso, irmã, de mentir para ninguém, eu não preciso trapacear ninguém. Às vezes meu dinheiro não dá para pagar o mercado, mas eu falo assim, olha, fica um restantezinho, no próximo mês eu pago. E assim, Deus vai me dando condição e eu vou vivendo, eu vou sobrevivendo, sabe? É igual ele fala, por enquanto eu ainda vivo no gota a gota. Eu estou no gota a gota de Deus, mas só até aonde Ele quiser, até quando Ele quiser. E eu tenho buscado para mim. Deus tem permitido eu ficar até enferma. Deus permitiu para mim buscar mais da paz de Deus que eu queria. Só ajudar. E não pensava em mim. E eu precisava ouvir mais o Senhor para mim. Oh, aleluia, hoje Deus está abrindo essa porta para mim, meus irmãos, aleluia. Aonde eu tiver, eu posso fazer a obra do Senhor. Se eu estou aqui na minha casa, se eu estou indo num passeio, se eu estou numa viagem, aonde eu estiver, eu estou fazendo a obra do Senhor. E todos aqueles que quiserem ser abençoados através de mim, o Senhor fala, só da pessoa estar perto de nós, estar com nós, ele está sendo abençoado. A palavra de Deus fala, aqueles que me abençoar serão abençoados, porque Deus me levantou para ajudar, para levar para você aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para a tua vida, para te orientar, para te instruir, para você poder alcançar da parte de Deus as maravilhas que Ele tem. As maravilhas, porque não é de qualquer jeito, não. Aquilo que vem fácil, meus irmãos, vai embora fácil. Ó, quantas pessoas nós não vê aí, que hoje está aí humilhando os humildes, é muito rico, humilha um, humilha outro. Amanhã não tem nada, ainda nem aqui está mais. Às vezes morre ali na miséria, na pobreza ali, sabe? Irmãos, isso que vem, que não é de Deus, isso é passageiro, meus irmãos. Só aquilo que vem de Deus que permanece, sabe? Oh, aleluia, xarai, decai, sui, defly, rimanaia. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte, meus irmãos. Oh, aleluia. Olha, até para a gente gravar, meus irmãos, um áudio. Tem uma preparação, nós temos que ir ali para os pés do Senhor, nós temos que consagrar a nossa vida, nós temos que consagrar tudo no altar do Senhor, tudo no altar do Senhor, meus irmãos. E eu estou sentindo muita presença de Deus aqui hoje, nesse lugar. Oh, aleluia, quantas noites, meus irmãos,
Quantas noites a gente não... Eu já passei noites assim, deu em claro, eu não piscar o olho. Quando das 6 horas vinha o sono, eu deitava. Por isso Deus me colocou aqui só eu e ele, para uma preparação, assim como fez Daniel. Se você tem esse desejo, se Deus colocou esse desejo no seu coração, de fazer a obra dele, de servir a ele, faz com amor, investe, sabe, naquilo que Deus tem para você. Não sai do foco, não desanima, porque às vezes, irmãos, a espera é longa e ela traz cansaço. Muitas vezes a gente tem promessas aí que tem há muitos anos, sabe, que eu aguardo a parte do Senhor. E às vezes tem dia que eu acordo até assustada, eu olho para um lado, olho para outro, não cumpriu ainda. E às vezes nós somos falhas, a gente entra em desespero, a gente olha para a idade, mas o Senhor, Ele está além de tudo isso. O Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono do tempo, a hora é dele. Meu neto, ele está na fase de adolescência, ele tem muita vontade de ter as coisas, de possuir as coisas. E ele, como é uma fase assim de descoberta, está começando assim, a ganhar os primeiros dinheirinhos assim, dele. Então, às vezes, ele apavora, ele quer tudo na hora dele. Ele quer comprar isso, quer comprar aquilo, ele quer coisa, ele sonha muito. Mas eu falo, meu filho, tudo tem a hora, tem o tempo, acalma seu coração, porque vai chegar a hora de Deus. Ele é dono de tudo, ele é dono de todas as coisas, ele é dono do ouro e da prata. Ele ainda está terminando ainda, esse ano ele termina o colegial, e já pode também, né, fazer prova ali já para faculdade. E eu não me preocupo, porque está nas mãos do Senhor. Ele sabe que ele vai passar por uma faculdade e sabe tudo que ele vai precisar. Ele sabe das nossas forças, das nossas condições. Eu creio que Deus vai, Ele está nisso aí, Ele que vai providenciar. Então, não apavoro não, sabe? O amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então, vamos viver o hoje. O ontem passou, não volta mais. Vamos viver o hoje. E o amanhã pertence ao Senhor. Nós não temos que viver algo, preocupar com algo que ainda está por vir. Então vamos deixar aí nas mãos do Senhor e acalmar nosso coração, né? Igual aquele hino. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando e eu te adorando, e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. É isso aí, meus irmãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. O tempo é do Senhor. Vamos aguardar, vamos fazer a vontade dEle, aquilo que Ele mandar nós fazer, que Ele permitir. O segredo é a obediência. Aleluia. E hoje, oh, aleluia, xaraba canta lá, manaias, ride canta lá, e suberi, manaia. Eu quero falar assim, meus irmãos. Muitos pensam que é dentro de uma igreja que ele vai receber tudo, porque a igreja somos nós. Mas eu falo assim, entre ali, né? Mas, irmãos,
se nós quer fazer a vontade do Senhor, quer fazer a obra, aonde nós vamos, irmãos? Tem muitas vidas aí fora que precisa de nós. Deus me arrancou de dentro, sabe? Entre quatro paredes e me levou para fora, para onde eu vou buscar vidas, seja nas redes sociais, seja assim, presente, aonde tiver, aonde esse áudio tiver alcançando, que ele venha alcançar vidas que precisa do amor de Deus, precisa de ouvir isso que Deus está mandando aqui falar nessa noite. Aleluia, aleluia, Sharai decai sui de fly. Rimanai super, rimanai sui de fly. Irmãos, eu vou contar aqui um testemunho. Depois que eu cheguei de Portugal em 2005, eu não tinha nenhum celular. Eu tinha aqueles tijolinhos, sabe? Mas não prestava. E chegou uma missionária amiga minha aqui na minha casa. Ela tinha comprado um notebook. Eu nunca tinha mexido com celular, esse celular mais novo, nem notebook, nada, irmão. Por isso que eu falo, tudo que eu sei, irmão, foi o Senhor que me ensinou, Ele que me deu. E ali, irmã, ela chegou com esse notebook, Deus tomou ela, muito empolgada, Deus tomou ela ali e falou para mim assim, que era para mim comprar o celular e para mim fazer a obra de Deus, porque às vezes, irmão, o santo de casa não tem valor na sua própria, até Jesus foi rejeitado, né, na sua casa, no meio da sua parentela, no lugar ali da cidade. Muitas vezes ele chegava num lugar, era rejeitado, né, e ele deixou esse exemplo para nós. Abraão também, ele falou, sai da tua casa, do meio da tua parentela, que lá eu vou te abençoar. Então, se você não tem oportunidade no lugar, não te dão valor, não apega naquele lugar não, meus irmãos. Hoje eu não apego mais em nada, sabe, aqui, assim, terreno não. Deus me desprendeu de tudo. E aí, meus irmãos, Deus usou que a missionária falou para mim comprar o celular. Eu nem aposentadoria eu tinha, sabe? E para me fazer, assim, levar a palavra dele, e que Deus ia soprar meu nome, aquelas mensagens no mundo inteiro, e aonde aquelas mensagens fossem, ele ia usar aquelas mensagens, irmãos, para ajudar vidas que precisavam. Então, se os daqui não quer, os daqui não precisa, Deus leva a gente para outro lugar. Deus leva para outro patamar, meus irmãos. Não vamos ficar aí apegados em coisas, em ninharia, em coisas que amarrada ali. Você não cresce, você nunca cresce. Porque você está apegado em coisas muito pequenas, coisas ali, sabe? Que Deus, Ele quer te levantar, te levar para você voar mais alto, e você fica apegado em pessoas, apegado em coisas, por causa de amizade, por causa de parente, é tanta coisa, sabe? E nós, muitas vezes, nós temos que desapegar, sabe? Desapegar de tudo que nos prende, de tudo que não deixa nós crescer, sabe? Amizade, você acha que a amizade não é nada, é só para te atrasar ali naquilo que Deus tem. E aí eu corri lá e comprei, olha, sem ter condição nenhuma, eu comprei um notebook parcelado, não tinha condição nenhuma de pagar, mas parcelei ali. Minhas meninas abriu para mim ali o Facebook. Eu tinha muitos amigos espalhados no mundo inteiro, em Portugal, para todo lado. E ali, elas abriu ali, né, tudo que tinha que ser aberto, aquele notebook, e me ensinou lá, e eu fui aprendendo, irmãos. Olha, quantas vidas que estavam ali desesperadas, casamentos, pessoas, filhos presos por causa de droga, meus irmãos. E eu tenho tudo, eu tenho prova.
E aonde ali é que as pessoas iam entrando em contato comigo, irmãos. Pessoas que iam libertas ali das cadeias, da vida, das drogas, pessoas querendo se suicidar. Irmãos, foi muita bênção. E Deus espalhou meu nome no mundo inteiro. E agora com o YouTube, não é diferente, não. Eu não sabia como entrar no YouTube, não sabia nada, mas Deus, Ele abre caminho. Eu estava parada aqui dentro dessa casa, agoniada, porque eu amo a obra de Deus e Deus está requerendo de mim, para mim fazer a obra dele. Eu fazia por celular, sabe? Muitas pessoas que ligavam, a gente orava e Deus responde, Deus dá o livramento. E a gente vai caminhando. E agora eu só tenho que agradecer ao Senhor, louvar e glorificar esse Deus maravilhoso. O que eu passo para vocês, irmãos, é para que sirva de testemunho, para fortalecer sua fé. E para você é um tipo assim, ó. É caminhos que Deus está levando, me usando para levar até você, como você chegar naquilo que Deus tem para você, sabe? Que eu quero, não é só para mim, não só eu não quero. Eu quero ajudar também as pessoas, como eu fui ajudada, até hoje eu tenho sido ajudada. Primeiro eu passei também ali por um processo, né, no ministério, no outro, mas chegou o tempo que Deus me arrancou para me levar para fora, para mim fazer a obra fora da casa, ali daqueles, onde eu ficava só ali dentro, entre quatro paredes. E aí você tem que consagrar, buscar em casa, campanhas e campanhas, mais campanhas, e pedindo, clamando o Senhor, é boca no pó, é renúncia, é tudo. Então, para chegar até aqui, só Deus sabe, irmão, quantas noites de lágrimas, quantas noites, quantas renúncias, para chegar até aqui, só Deus, renunciei eu mesma, as minhas vontades. Hoje, olhando ali numa foto, aleluia, aleluia. Eu me separei, eu era muito jovem, eu tinha uns 27 anos, por aí. Eu era muito jovem ainda, uns 30 e pouco. E foi ajudando família, criar filhos, netos, filhos adotivos, pessoas da família. Por último, criei meu neto, né, que desde criança. Aí eu olhando aquela foto, eu tão jovem, sabe, tão jovem. Mas Deus sabe, irmãos, a minha parte da minha juventude, irmãos, eu passei ajudando minha família. Eu não tive assim, aproveitei minha vida com nada. A melhor coisa foi em ajudar, sabe, família, ajudar vidas. Mas Deus tem ainda algo para mim, eu creio no amanhã de Deus. E que Deus possa estar te abençoando nessa noite, indo de encontro também com cada vida lá do mundo inteiro, onde chega esse vídeo, sabe? Mas aqui eu estou falando, meus irmãos, é tudo dentro da vontade de Deus, Ele que coloca. Hoje o que eu tenho, que eu passo de testemunho, é mesmo para testemunhar, não para olhar para o passado, não. Passado, eu não vivo de passado. Passado é só para testemunhar o amor dele, sabe? Oh, Deus Santo e Poderoso, Deus está visitando vidas que já pensou até em tirar a sua própria vida, sabe? Deus não tem deixado. Deus está visitando vidas que têm tentado de todo jeito. Homens, mulheres, têm tentado de todo jeito.
Mas o Senhor manda falar para você, busca, pede para o Senhor, invoca Ele, busca dele, pede para Ele que Ele pode te dar. Ele é o único que pode te dar, o único que pode te oferecer, sabe? Aquilo que você precisa, o que você deseja. Deus está indo de encontro com vidas nessa noite que precisa de ouvir esse áudio. E eu peço para os irmãos, me ajuda, meus irmãos, me ajuda aí levar a palavra de Deus, me ajuda, contribui aí, se for do agrado de Deus, se Deus colocar no seu coração, se você me quiser ofertar no meu ministério para estar me ajudando. Hoje o único trabalho que eu tenho, que eu faço, é na obra do Senhor. Minha vida é dedicada somente à obra do Senhor, até que serviço, eu já trabalhei demais em todo tipo de serviço e Deus só mudou minha vida através mesmo da minha busca nele. Então hoje, como ele tem falado, ele vai me abençoar, mas eu fazendo a obra, trabalhando para ele. Ele não quer eu mais em outros tipos de trabalho. E eu estou aqui para obedecer, sabe? Então, mas eu creio no amanhã de Deus, eu creio no novo de Deus, tanto para a minha vida e para aquele que busca, que tem buscado também da parte do Senhor. E deixo aqui, meus irmãos, também o meu pedido para vocês, seja membro também, se inscreve aí no meu canal, compartilha, deixa ali um joinha, comenta, irmão, para mim saber quem é que está me assistindo, de onde. E eu estou deixando também o número do meu Pix. Se alguém sentir de Deus, de me ajudar, de ofertar, eu não falo dízimo não, mas me ofertar de coração na obra do Senhor, eu recebo de todo o coração, seja qualquer tanto, se for da vontade do Senhor, meus irmãos, porque eu espero é da parte de Deus, mas Ele pode usar quem Ele quer. Se você tem uma situação boa, se você tem a vida econômica farta, ser uma pessoa próspera, eu estarei também orando para cada um, para Ele prosperar a tua vida em todas as áreas. Oh, Deus Santo e Poderoso, Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, nessa noite, Pai, eu entro, Pai, aqui com pedido diante do Senhor, para o Senhor estar visitando, Pai, cada um dos membros, das pessoas, Pai, que está comigo, que tem me acompanhado. O Senhor visita cada uma delas, visita cada lar, visita, Pai, meu Deus, e entra com prosperidade em todas as áreas, na área familiar, na área sentimental, na área financeira, Pai. Visita a conta bancária de cada um, Pai, e essas pessoas também que me ajudar, Pai, o Senhor esteja prosperando cada dia mais, porque aqueles que me abençoar também vai ser abençoado, está sendo abençoado. E eu creio nas bênçãos do Senhor, tanto para a minha vida como para a vida de cada um, que eu falo isso, meus irmãos, é de coração mesmo, com a voz, é Deus que coloca na minha boca, é dele, sabe? E tudo para ele e por ele, para a honra e a glória dele. Oh, aleluia, visita, Pai, cada vida que se encontra desesperada, que acha que a tua vida não tem mais jeito, não tem mais sentido. Pai, liberta essas pessoas, liberta, Pai, esses jovens das drogas, das bebidas, das prostituição, meu Pai, dessas maldição hereditária, da pomba gira, dessas
esses demônios afeminados, demônio do homossexualismo, demônio, Pai, que coloca na mente das pessoas desejo de traição, desejo de falsidade, engano. O Senhor arranca, repreende e lança por terra toda a fúria do inimigo também na minha casa, com meu ministério, com a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo e rejeito toda seta, toda retaliação, tudo aquilo que tiver sido planejado da parte do maligno, da parte do inimigo, seja repreendido, cai por terra, em nome de Jesus, seja neutralizado, seja aniquilado, pelo poder que há no sangue de Jesus. No sangue de Jesus eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro prosperidade, eu declaro as bênçãos do Senhor que Ele tem para cada um de nós nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus.